Você, de alguma forma, já deve ter ouvido o ditado que diz o seguinte: a primeira geração constrói, a segunda geração usufrui e a terceira geração destrói. Eu sou o pastor Guilherme, pastor da Primeira Igreja Batista em Rafar, e quero convidar você a nos acompanhar nesse estudo agora do segundo capítulo de Juízes. Existem diversos fatores que contribuem para que esse ditado se torne uma realidade. Além de escolhas ruins, má administração, tanto com relação a investimentos, e é uma frase que se aplica não só no mundo empresarial, mas praticamente em tudo na vida. Mas sem dúvida a fundamental razão, para que esse ciclo aconteça e se repita é a falta de preparo das gerações seguintes. Juízes 1, ele foi a razão do período de juízes acontecer, o declínio moral do povo de Israel. E Juízes 2, de 6 a 23, ele é o resumo do que acontece ao longo de todo o livro de Juízes, onde o autor ele traça o ciclo espiritual dos israelitas que vai se repetir ao longo de todo o livro. E o parágrafo começa muito bem. Começa dizendo o seguinte: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinha visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. O parágrafo aqui começa muito bem, começa falando de uma geração que serviu ao Senhor, que prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué. Mas o que nós vemos é que essa fidelidade a Deus durou poucos anos após a morte de Josué. Josué viveu uma vida plena, Josué viveu uma vida onde ele desfrutou das bênçãos de Deus, da fidelidade de Deus. Toda aquela geração que saiu do Egito, apenas Josué e Calebe adentraram na terra prometida e tomaram posse da terra. Josué viveu bem, viveu bastante, com 110 anos teve o privilégio de morrer e ser sepultado na terra que era sua por direito. Josué foi fiel durante toda a sua vida, e isso se refletiu na vida do povo também, que serviu e prestou culto ao Senhor. Mas o que nós vemos a seguir é um contraste gritante entre a geração de Josué, que foi fiel ao Senhor, e a geração seguinte, que foi completamente infiel ao Senhor. Durante toda a vida de Josué, o povo serviu ao Senhor. Mas no versículo 11, nós vemos uma geração completamente infiel ao Senhor. E diz o seguinte: então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. E o que nós vemos a seguir, do versículo 12 até o versículo 23, é o ciclo espiritual que se repete ao longo de todo o livro de Israel. E é um resumo do que acontece em todo o livro, onde ele começa dizendo que os israelitas abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que havia tirado eles do Egito, e seguiram e adoraram a vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Eles abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos deuses. Então Deus se ira contra Israel e entrega Israel nas mãos dos invasores que oprime o povo de Israel. No meio dessa opressão, o povo então clama ao Senhor por libertação. Então o Senhor levanta um juiz que liberta o povo de Israel dessa opressão inimiga. Mas o povo serve ao Senhor durante toda a vida do juiz, a terra desfruta de paz durante a vida do juiz, mas quando o juiz morre, eles voltam a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Então o livro de Juízes ele narra constantemente esse ciclo vicioso de pecado, arrependimento, livramento e pecado novamente. Mas na verdade esse ciclo se parece mais com um espiral decrescente em direção a um declínio moral cada vez mais profundo. Porque de acordo com o próprio texto, no versículo 19, diz o seguinte:
quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses e prestando cultos e adorando esses deuses. Por isso que é uma espiral decrescente, um declínio moral cada vez mais profundo do povo de Israel, numa desobediência deliberada ao Senhor. Agora a grande pergunta que fica é: o que aconteceu entre a geração de Josué e a geração de juízes? A resposta está no versículo 10, que diz o seguinte: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Depois que toda aquela geração fiel ao Senhor, de Josué e dos líderes que sucederam da mesma geração ali de Josué, depois que todos eles morreram, surgiu uma geração nova que não conhecia o Senhor, o que ele havia feito por Israel. Essa palavra, conhecer, esse verbo, não significa que os israelitas não tinham a menor ideia de quem era Deus e daquilo que Deus havia feito pelo povo de Israel ao longo da sua história. Que eles não sabiam as histórias do livramento, do Mar Vermelho, das pragas, da provisão do Senhor no Egito, das batalhas ali na Terra Prometida. Não significa que eles não sabiam, não tinham a menor ideia de quem era esse Deus, do que ele havia feito por eles. Mas significa que, apesar de todo o conhecimento que o povo tinha, que essa geração tinha de Deus e daquilo que ele havia feito, eles decidiram não levar em consideração na sua vida prática, na sua vida cotidiana. Apesar de saberem quem Deus é e o que Deus havia feito, esses atos salvadores do Senhor deixaram de ser preciosos e importantes aos olhos dele. Essa nova geração não aprendeu a honrar os feitos do Senhor. A grande pergunta é: de quem é a culpa, então? A culpa é da primeira geração, que não ensinou a geração seguinte, ou a geração seguinte que simplesmente endureceu o seu coração? Eu creio que talvez a resposta seja: as duas gerações erraram. A primeira em talvez não ensinar e passar corretamente o conhecimento do Senhor, não apenas como algo teórico, mas como algo a ser levado em consideração no dia a dia. E até mesmo a segunda geração, que decidiu, apesar do conhecimento que tinha de Deus, decidiu não levar isso em consideração. E Deuteronômio 6, 4 a 9, ele foi escrito exatamente para que isso não acontecesse. Essa responsabilidade dos pais de ensinar e inculcar na mente dos filhos o temor do Senhor. O texto diz o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Esse grande mandamento, amar ao Senhor acima de todas as coisas, em primeiro lugar, deveria estar no coração dos pais. E então os pais ensinar com persistência aos seus filhos. E talvez isso que não tenha acontecido e levado o povo de Israel a uma amnésia espiritual. E a impressão que a gente tem é de um povo que sofre por um sofrimento auto-infligido, porque eles se esqueceram quem eles eram, de quem eles eram e como eles chegaram até Canaã. Eles se esqueceram do Evangelho, o Evangelho que salva da escravidão do Egito e que os havia levado até a terra prometida. Mas nós somos assim também. Nós pecamos porque nós esquecemos ou decidimos não lembrar que nós éramos pecadores e que fomos libertos da escravidão do pecado, que pertencemos agora ao Senhor. E que nós só chegamos a esse status porque um dia Cristo deu a sua vida para nos resgatar. Nós nos esquecemos do Evangelho, nos lembramos do Evangelho, mas é só isso que ele é,
uma definição ou uma lembrança de algo que Deus fez ali no passado e que não tem implicações na minha vida hoje, no presente. E quando você acaba se esquecendo disso ou decidindo se esquecer, não levar em consideração quem você é, de quem você é e como você chegou aqui, quando você deixa de contemplar e admirar o Evangelho de Jesus Cristo e o que Ele fez por você, você vai começar a entrar nesse ciclo vicioso que Israel viveu por cerca de 300 anos. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você consegue ver esse ciclo de juízes se repetindo na sua vida hoje? Esse ciclo vicioso de pecado, arrependimento, livramento e pecado novamente? Então, se você continua vivendo nesse ciclo, eu quero contar uma verdade para você, uma verdade que grita ao longo de todo o livro de Juízes. Nós precisamos de um Salvador verdadeiro. O nosso pecado, a nossa fraqueza, a nossa depravação revela que nós precisamos realmente de um Salvador verdadeiro e não de exemplos a serem seguidos. Os heróis de Juízes não são heróis de fato e eles estão longe de serem exemplos a serem seguidos. O período de paz que o povo desfrutou na terra ali foi durante a vida do juiz, mas depois que o juiz morria, eles voltavam a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Mas a boa notícia do Evangelho é que nós temos um Salvador que está vivo e o nome dele é Jesus Cristo. Ele pagou o preço para nos libertar. Ele é o nosso grande Salvador. Ele morreu na cruz para libertar dos seus pecados. Por isso o Evangelho não é uma definição, o Evangelho não é apenas algo que você se apropria para você ser salvo, mas o Evangelho é uma coisa que você tem que constantemente manter na sua memória e lembrar dele, levar ele em consideração para o seu dia a dia, para você não cair nesse erro, nesse ciclo vicioso que os israelitas caíram durante ao longo de todo o período dos juízes. Eu queria convidar você, você que não acompanha nosso canal ainda, você pode se inscrever ali no nosso canal PIB Rafar no YouTube. Lá tem outros estudos que você pode acompanhar também. E se você gostou desse vídeo, desse estudo, você dá uma curtida e compartilha com seus amigos também, tá bom? Um grande abraço e fiquem todos com Deus.